Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos esta cena onde os irmãos de Jesus e sua mãe, Maria, vão ao seu encontro. Jesus ele está anunciando o Evangelho, ensinando aquela multidão. Mas os irmãos de Jesus e a mãe dele não conseguem chegarem perto dele. E por isso enviam alguém para justamente dizer que eles estão ali a Jesus. Aqui esta passagem muitas vezes é usada para falar que Jesus teve outros irmãos, que Maria teve outros filhos, mas nós vemos que no texto sagrado, no texto grego, o termo que é usado para remeter-se irmãos é um termo que se diz adelphos. Essa palavra grega, ela não só representa irmãos de sangue, mas também qualquer outro tipo de parentesco. E não só parentesco de sangue, mas também, por exemplo, pessoas da mesma tribo, pessoas do mesmo clã, pessoas da mesma região, pessoas da mesma fé. Eles se chamavam de irmãos, porque eram filhos do mesmo Deus. Por isso que esse termo ele remete a uma interpretação mais ampla. E nós não podemos usar esse texto para dizer que Maria teve outros filhos, porque senão caímos num grande erro teológico. Esse erro onde nós podemos também ir colocando dentro daquilo que é o cristianismo uma tradição monárquica, onde aqueles que eram irmãos de Jesus ou filhos de Maria, eles teriam como que um certo prestígio, ou então seriam descendentes dessa herança do reino. Jesus é um filho único, o unigênito do Pai, para nos dizer que totalmente nele nós seremos também esses filhos unigênitos, aqueles que são gerados e regenerados pelo Pai do céu, em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo, quando escuta alguém dizendo que a sua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem vê-lo, Jesus vai responder: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Veja que Jesus Cristo, ele usa toda essa cena para nos mostrar que a sua mãe e seus irmãos, ou seja, os seus discípulos, eles fazem a vontade de Deus, eles conhecem a vontade de Deus, eles ouvem a palavra de Deus e as coloca em prática. Aqui nós não temos um menosprezo de Jesus para com Maria e os discípulos, mas ele tem aqui uma atitude de exaltação da caminhada desses discípulos e também da sua mãe, porque eles são exemplo de fé, eles são esse exemplo perfeito daquilo que realmente é o verdadeiro discipulado. Essas pessoas que ouvem a palavra e as coloca em prática. Por isso que, se nós olharmos bem, nós vemos que aqueles para qual Jesus Cristo veio não foram capazes de aceitá-lo e de acolhê-lo, porque escutaram a palavra, mas não foram capazes de colocar em prática esta palavra.
Por isso que na nossa vida nós precisamos verdadeiramente nos exercitar e nos fortalecer para esta prática. Porque somente praticando a palavra de Deus nós teremos uma experiência viva com o próprio Deus. Porque Jesus é esta palavra. Quando ele diz, ouvem a palavra de Deus, ele está dizendo que esses que ouvem a ele mesmo os seus ensinamentos e colocam em prática esses ensinamentos. Ou seja, colocar em prática a palavra de Deus nada mais é do que imitar a vida do próprio Cristo nesta terra, para que nós possamos participar da vida dele na glória eterna. Esse é o grande mistério da vida cristã. Esse é o mistério daquilo que é o verdadeiro discipulado de Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo espera de cada um de nós, que ouçamos a palavra, que ouçamos a sua voz. Por isso que na transfiguração o Pai do céu dá o testemunho, este é meu Filho amado, em quem eu coloco o meu agrado, e vai dizer, concluindo, escutai-o, porque nós precisamos escutar a palavra de Deus, o próprio Cristo, aquele que é o Logos divino, a palavra criadora e a palavra restauradora, porque ela entra nos nossos ouvidos, ela toca a nossa consciência, ela desce para o nosso coração e nos motiva a uma vida de conversão. Esse é o grande mistério que precisamos viver diante da palavra de Deus, para que assim, verdadeiramente, possamos adentrar nesse grande mistério do seguimento, esse mistério de sermos irmãos de Jesus Cristo, ou seja, sermos esses filhos no Filho, onde vamos nos transformando cada vez mais no próprio Cristo, para que assim o Pai do céu possa nos reconhecer como verdadeiros filhos unigênitos, aqueles que são filhos no Filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.